Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo aqui no nosso canal Brugel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a China. O objetivo aqui é mostrar um pouco dessa ascensão, né, dessa potência econômica que é a China, né, onde tudo isso começa. Que é a partir dos anos 70, quando a China abre a sua economia, mas a gente vai entender também um pouquinho dessa China antes dos anos 70, né, como é que era a China economicamente, politicamente, antes dessa abertura econômica que vai se dar com a chegada de Deng Xiaoping, tá? Então, primeira coisa, né, ali, né, a China hoje tem um PIB aí de 17 trilhões, é o segundo maior PIB do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Há uma estimativa aí que nos próximos anos, até 2025, possa ser que ultrapasse os Estados Unidos, na questão de ter o maior PIB. É uma projeção que foi feita lá atrás e aí vendo algumas notícias ali, já disseram que pode demorar mais um pouco por conta da pandemia, mas há uma projeção aí que nos próximos anos a China vai ultrapassar os Estados Unidos em relação ao PIB, né? Mas quando é que essa economia começa a se desenvolver? Quando a China ela começa a se despontar, né? E para chegar no patamar que está hoje, como a segunda maior economia do mundo. Olha, é a partir dos anos 70, quando chega no governo Deng Xiaoping, tá? A China vai abrir a sua economia. Antes, uma economia totalmente socialista, uma economia fechada, né, que tinha ali seu principal parceiro, a União Soviética. E lembrando que vai ter um momento ali entre a China e a União Soviética que vai ter um certo afastamento econômico e político entre os países. Mas antes disso, antes da chegada do Deng Xiaoping, a China tinha uma economia socialista, uma economia onde o Estado tinha ali uma participação tanto na questão da produção, na questão de precificar os produtos, uma economia planificada, que a gente chama, né? E a partir daí abre-se a economia, né, inserindo aí um viés mais liberal, né, uma economia de mercado a partir dos anos 70. Tá? Mas antes de a gente chegar nessa parte, a gente tem que entender um pouco desse histórico socioeconômico da China, tá? Um histórico industrial também da China, antes desse momento, antes dos anos 70. Tá? Então a China, cara, é um império de 221 até o século 20. A última dinastia que vai estar no poder é a dinastia Qing, até 1912. E no século XIX você vai ter o território chinês totalmente fragmentado, né? Você vai ter ocupação ali de países europeus como o próprio Reino Unido. Você já deve ter estudado sobre a Guerra do Ópio, né? O período que acontece ali, né? Nesse período, tá? Então o território chinês estava muito fragilizado, dominado por várias ocupações europeias. E quando um território está fragilizado, né, ocupado por diversas potências, principalmente da Europa, né, isso declina a ter revoluções, né? A contestação de parte da população por essa ocupação, por esse domínio dos europeus, vai atender a ter revoluções, a ter reivindicações. E aí você vai ter aqui, ó, em 1912, a Revolução Nacionalista, liderada por esse cara chamado Sun Yat-sen. Tá? Essa bandeirinha que vocês estão vendo aí do lado é a bandeira que representava o Império Chinês, tá? Até 1912, quando essa bandeira vai mudar, tá? A partir de 1912 você tem uma revolução, não é a revolução socialista ainda, tá? Ela vai acontecer em 1949. Essa aqui é nesse momento que a China se torna uma república, e aí seu primeiro presidente vai ser o próprio Sun Yat-sen, esse que vai liderar a revolução nacionalista, tá? Então a China passa a ser administrada pelos Kuomintangs, assim que eram chamados os nacionalistas, tá? E ao tomar o poder encontrarão dificuldades, muitas dificuldades, porque ainda assim vai estar sob parte do seu território com domínio de estrangeiros, principalmente do Reino Unido, e também dependendo da região, chefes militares locais dominavam, né, esse território. Então o processo de unificação fica muito difícil, de domínio desse território fica muito difícil, porque havia tanto em determinadas regiões potências estrangeiras dominando, como chefes militares locais. Sem contar que quando os nacionalistas chegam ao poder, eles vão buscar industrializar o território chinês.
mas vai encontrar muita dificuldade, porque ainda aí nesse momento era uma população muito rural, tá? Então isso vai ser um certo impedimento para iniciar um processo de industrialização que seria muito importante para os chineses, até para não ter mais essa dependência econômica dos países estrangeiros, né? Então uma industrialização seria muito importante, mas vai encontrar essa dificuldade porque a sua população era muito rural. Aqui vai ser a bandeira da China, assim, no início da República nacionalista, agora, né, a República Chinesa, e aí a bandeira é mudada para essa daqui, ó, tá? Isso aí antes de chegar à Revolução de 49, tá? Bom, ainda assim, vendo que estava encontrando certa dificuldade de industrialização, a ideia dos republicanos agora era tentar chamar o capital externo, né? Vamos chamar o capital externo, né? A gente já tem aqui as potências estrangeiras mesmo no nosso território, acho que isso pode ajudar a gente a se industrializar. Só que ainda assim vai ter uma dificuldade, por mais que vai tentar chamar o capital externo, chamar indústrias de fora, né? Chamar potências ocidentais, vai trazer indústrias para a China começar a despontar o seu processo de industrialização. Além, vai ter uma dificuldade porque a população ainda era muito rural, né? Você não tinha tantas cidades na China, né? E ainda você tinha que deslocar toda essa população rural para as áreas onde ficariam essas indústrias, nas cidades. E você não tinha indústria de base. E isso dificulta muito, porque você tendo uma indústria de base, essas indústrias que vão estar no seu território vão poder utilizar a matéria-prima, entende? Vão poder utilizar a matéria-prima que você está produzindo ali. A indústria de base ela é importante porque você vai pegar ali, é uma indústria que pega aquela matéria-prima, transforma e vende para uma outra. E você não tinha indústria de base na China. Então não adianta você trazer indústrias estrangeiras se você não monta uma mínima infraestrutura, principalmente de indústria de base. Então são duas coisas que vão dificultar. Além da população ainda ser muito rural, que eu já comentei aqui, mesmo assim os nacionalistas tentam trazer aqui, ó, o capital externo vai ser importante para o nosso processo de industrialização, mas aí encontra outro empecilho, o que? Falta indústria de base. Sacou? E para piorar a situação, ó, 2 aninhos depois, porque a República surge em 1912, 1914 tem a Primeira Guerra? Pois é, com a Primeira Guerra tudo vai se estagnar para essa produção, principalmente na Europa e partes da Ásia. E aí mesmo que o capital externo não vai querer entrar na China, né? Nesse momento, rolando a Primeira Guerra, com a economia estagnada, a China não conseguindo se industrializar, começam intelectuais e políticos dizendo o seguinte: olha, uma economia liberal não dá certo na China, né? Porque mesmo se esse capital externo viesse para cá, a gente vai continuar dependente das potências estrangeiras. E geralmente esses comentários eram vindo de quê? De setores que defendiam o viés socialista, mais à esquerda. Sacou? E aí começa a surgir tendências revolucionárias, inspirados muito na Revolução Russa de 1917, que vai acontecer, ó, tempos depois. Neto aqui em 21 é criado o Partido Comunista Chinês. O fundador, Mao Tse-tung, não esquece esse nome aqui. Esse cara aqui vai fazer muita merda. E a gente vai ver daqui a pouco, tá? A partir do momento que é criado um outro partido, agora rivalizando com o Partido Nacionalista e fazendo essa crítica, dizendo que olha, uma economia liberal não dá certo na China, porque sempre ficarão dependentes de potências estrangeiras. Inicia-se um jogo de interesses. De um lado, os comitangos nacionalistas, né, com viés mais liberal, e de outro, os ditos comunistas. Geram alguns conflitos. Você vai ter um conflito civil entre os dois a partir de 1927. Só que o Japão vai invadir a China. O Japão começa tomando a Coreia, que era isso aí lá atrás, né? Lá ainda no século XIX. E eu vou mostrar para vocês isso no capítulo 24. E a Coreia era muito subordinada ainda ao Império Chinês, lá no século XIX ainda, senhores.
né? A Coreia era uma espécie de um estado vassalo da China, né? A China protegia a Coreia, em troca a Coreia dava recursos naturais para a China. Então é como se fosse um filhinho, sabe? Aquele bebê, meu filho, vou proteger meu filho. Mas o Japão estava se industrializando. O Japão queria mais território. Espaço vital, espaço vital. Esqueci isso aí, né? Um Estado é um organismo vivo. Para ficar forte, ele precisa de mais território, como se fosse alimento. O Japão se industrializando, ele precisa de mais território. Ele vai olhar para onde? Para a Coreia. Ele vai olhar para onde? Para a China. Ele vai olhar para todo o Sudeste Asiático e para a Oceania. Porque ele quer recurso natural, irmão. O Japão vai olhar para a China, principalmente na região da Manchúria. Olha ali, região da Manchúria, muito ferro. O Japão vai dominar aqui a Coreia, vai dominar a Manchúria, vai dominar Taiwan. Para onde os Kuomintangs vão depois. Mas eu vou mostrar já já isso aí. Calma aí. Uma coisa de cada vez, senão vocês vão ficar loucos. Tá? E aí, ó. Com a invasão do Japão, o Japão invade o território chinês, mas já tinha invadido o território coreano. Aí, nesse período. Já lá atrás. A guerra vai ter uma trégua. E vai fazer os comunistas e os Kuomintang se unirem para derrotar os japoneses. Até porque o que o Japão faz na China é algo assustador. E eu vou mostrar para vocês no capítulo 24. Mas se quem quiser dar uma pesquisada aí, já que está falando lá, não, bota aí, Batalha de Nanquim. Batalha de Nanquim. E veja as fotos. Já tá com o teu celular na mão? Só viu com o celular na mão? Bota aí, Batalha de Nanquim. E olha as fotos lá, depois você me mostra. Os japoneses invadem a região da Manchúria, muitos recursos naturais, né? Só que você sabe o que acontece, né? O Japão vai perder a Segunda Guerra, né? Os Estados Unidos é atacado em Pearl Harbor, contra-ataque, o Japão é atacado pelos Estados Unidos, né? As duas bombas, o Japão se rende, né? E vai se tornar até aliado dos Estados Unidos. De 45 a 52 você vai ter uma intervenção militar dos Estados Unidos no Japão, né? Porque já era período de Guerra Fria e os Estados Unidos agora querendo, né, mais aliados, né, com medo de um efeito dominó acontecer na parte da Ásia, né? Porque a União Soviética, a China ali já eram comunistas, né? A Revolução Socialista se dá em 49 na China, então uma influência socialista muito próxima ali, né? Então o medo de o socialismo se expandir era grande, por isso que os Estados Unidos vai, Japão, vem, você tem que ser meu amigo, tá? Então após a derrota do eixo, os japoneses se retiram, vão ter que indenizar o território, a guerra civil vai continuar e a tropa de Mao Tse-tung vai vencer nesse conflito e vai tomar o governo, unificando todo o território aos ideais socialistas. É a partir de 1949 que você tem a Revolução Socialista, liderada por Mao Tse-tung, e aí o Partido Comunista chega ao poder. Se ligou? Aliás, eu falo socialismo e comunismo e acho que vocês ficam, professor, deve ser a mesma coisa. Aliás, aprendemos isso lá no começo do ano. Mas, professor, eu já esqueci, não lembro de nada. Socialismo ainda tem a participação do Estado. É uma transferência do capitalismo para o comunismo. Tá? É onde você vai ter uma economia planificada, o Estado vai controlar o preço das coisas, os produtos, tudo. O comunismo é o fim do Estado. Não sou eu que estou dizendo isso, não estou inventando isso. Isso está lá no Manifesto Comunista. Quem quiser ler, leia, tá? Porque as pessoas ficam repartindo um monte de merda na internet. E o comunismo é o fim do Estado. Então, professor, teve países comunistas no mundo? Não tem. Não tem. Você tem países socialistas e de caráter autoritário. Cuba, Coreia do Norte, China. A China, que é uma economia híbrida, uma espécie de capitalismo com socialismo. Né? Uma coisa meio doida, a gente chama de capitalismo de Estado ou economia socialista de mercado. Sacou isso? Então não tem, não inventa, o pessoal fica... Um dia que tem algum país comunista, é o fim do Estado, não tem que ter Estado. Então a União Soviética ela foi um socialismo real. Sacou? Um socialismo autoritário, com Stalin no poder. O Stalin fez crescer muito lá a economia da... Sim, beleza, mas o que ele fez de merda também é outro... né? Louco, assim como Mao Tse Tung. Mas vamos jogar a verdade aqui, não são países comunistas, não chegou no nível de o fim do Estado. Você tinha um Estado controlando. Então os Kuomintangs vão perder o conflito, vão fugir para a ilha de quê? Taiwan. Até hoje os Kuomintangs dominam Taiwan. Se ligou?
Até hoje os nacionalistas dominam Taiwan e buscam reconhecer o quê? A sua soberania. Eles não, por isso que eles têm essa treta com o Partido Comunista, eles ficam pé da vida, eles não querem fazer parte da China. Isso vem desde lá de trás, senhores. Aí você vê Taiwan, que busca ser independente hoje, com o apoio dos Estados Unidos, e a China, que não quer perder o território de Taiwan, que fala que é deles. Ó, o território é nosso. Eu sei que o Japão invadiu aí, mas eles devolveram e o território é nosso. Vocês foram para aí, né, fugindo do conflito, mas esse território é nosso. E a China não quer perder Taiwan porque, pô, ali tem, além de muito silício, os taiwaneses têm o conhecimento, né, do uso do silício nos produtos eletrônicos. E a China, ela quer ter isso, ela não tem a patente. Mas se a China tiver isso, cara, vai ser a revolução tecnológica, porque eles vão conseguir produzir barato e com alta tecnologia. Esse é o medo dos Estados Unidos. Porque você vê hoje muitos produtos chineses com alta tecnologia e com preço mais abaixo do mercado. Isso está quebrando várias economias, né, na Europa e próprios Estados Unidos, pô. Entende? Então, cair o Taiwan na mão dos chineses, pô, ferrou, né? Se ligou? Ferrou. É bom para a China, ruim para os outros, porque aí vão ter que proteger suas economias. Aí como é que se faz um protecionismo? Vou botar impostos. Você acha que é só o Brasil que está taxando produtos chineses? O Brasil está para taxar. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa com os carros elétricos. Pesquisa aí, tá saindo notícia esses dias. Mesma coisa. Europa Ocidental, mesma coisa. O Brasil que é estranho, porque o Brasil, nesse caso, ele é o seu principal parceiro é a China, né? Mas dá a entender, e é estranho também porque é um governo de esquerda que a gente está vivendo, né? Então, no anterior, que foi um governo mais à direita, por mais que teve ali alguns momentos de afastamento da China, isso seria prejudicial para a nossa economia, porque a China compra muita coisa daqui e a gente compra muitos produtos chineses. A gente está ficando dependente de produtos chineses. Então, ter problema com a China, melhor não, que vai impactar a economia e vai impactar na tua vida. As pessoas acham que não, mas vai sim, pô. Certo? Mas vai. Mas no governo atual você tem essa taxação dos governos, dos produtos chineses. Né? Mas tu tem que entender, mas por que está fazendo isso? Porque o mercado interno não está conseguindo competir com os produtos chineses, cara. Com certeza vocês aqui compram muito mais produtos chineses do que os produtos hoje no mercado interno. Você vai na loja Renner, Riachuelo da vida, porra, a camisa tá quase 300, 400 reais, não, camisa não é nada. Você compra uma camisa braba, linda demais, muito mais barato e com uma tecnologia boa. E aí? Mas o que poderia ter pensado o governo atual? Pô, vamos tentar diminuir os impostos aqui, né? Porque boa parte das coisas que a gente consome tem imposto pra caramba. E eu não preciso taxar os produtos de fora. Mas tem sido aí a alternativa. Né? Bom, quando o Mao Tse Tung entra no poder, o que vai acontecer? Ó? O Mao vai se aliar, o Mao vai se aliar à União Soviética, né, durante a Guerra Fria. E vai adotar um modelo soviético. Beleza? Tá. Como é que vai estar a China, então, economicamente? Ela vai estatizar fábricas, criar indústria de base. Nesse momento vai ser importante, até mesmo para um processo de industrialização na China, tá? Temos um ponto positivo aqui do governo Mao Tse Tung. Criar as comunas populares, são terras que pertencem ao Estado e as pessoas trabalhavam e boa parte dessa produção ficava para o Estado, repartir essa produção. E a planificação da economia, quem precifica e produzia era o Estado. Precificação de produtos, e a produção, tudo está na mão do Estado. Você pode trabalhar para o Estado, mas tudo é do Estado, tá? E o plano dele, chamado Grande Salto para Frente, estão aqui, ó. Vai seguir essas características. Então, se fosse uma pergunta da próxima prova, né? No Grande Salto para Frente, as características desse programa de Mao Tse Tung. E aí, ele vai buscar consolidar o socialismo em todo o território. Esse aqui é o Mao Tse Tung, tá? Esse calvo aqui, ó. Tá vendo? Esse programa vai ter êxito? Não. Vai dar uma merda muito grande, senhores. Por quê? Primeiro, fatores naturais vão contribuir. Secas e inundações, desvio de recursos para a industrialização, e aí vai esquecer a agricultura, e a população ainda era muito rural.
tu vai mandar uma mão de obra muito grande para produzir aço, esquecendo da agricultura, principalmente da produção de grãos. Então tu vai começar a botar recursos só na indústria, esquece da agricultura, e manda uma mão de obra gigantesca para fazer aço, esquecendo dos grãos. Pô, tu acha que vai dar merda? Uma população grande precisava se alimentar. Você tinha que pagar uma dívida que você já tinha com a União Soviética, porque a China comprava muita coisa da União Soviética, então pagava com comida. Então precisava produzir alimento e mandava para a União Soviética. E o maquinário era muito ruim. Você vai ter um desgaste do maquinário que já era péssimo, um uso excessivo dele, maquinário agrícola, e uma falta de conhecimento técnico que era muito grande dos chineses. A Revolução Verde parecia que não tinha acontecido. Aqui não. Aí você quer o quê? A produção agrícola vai despencar. Entre 57 e 64, de 205 kg de alimento por pessoa cai para 154 kg. Gera o quê? A grande fome, senhores. Entre 58 e 62, mais de 45 milhões de chineses passaram fome e milhares morreram. Aqui, ó, um relato do livro chamado Lápide, escrito por jornalista Yang Xisheng. Ele passou um bom tempo aí, né, desvendando por que 36 milhões de pessoas morreram entre 59 e 61. A grande fome. E aí, nesse livro, se alguém tiver interesse, né, dá uma lida, ele conta casos de canibalismo de famílias que devoravam cadáveres de parentes, pais que matavam seus filhos para se alimentar. Houve casos de cadáveres mantidos por familiares na cama, dizendo que ali era uma pessoa que está doente. E aí por que eles faziam isso? Como o Estado estava com pouca produção de comida, né, de alimentos, eles estavam racionalizando a comida, né? E aí, cada um recebia um pote de arroz, ração de arroz. E aí, como, pô, vou montar esse cara aqui, ele tá morto, mas eu vi que ele tá vivo, ele tá muito doente, ele não pode falar. Só para ganhar um pote de arroz a mais, uma ração de arroz. E os casos de pessoas que comiam cães, ratos, né, entre outros animais. Isso vai influenciar na cultura chinesa? Vai. Porque a China também passou por outros momentos também bem complicados na questão de fome, né, na história. Tá? Aqui é uma imagem, né, de crianças pedindo ali, né, um pouco de comida. Aqui são trabalhadores. Eu só não sei, não lembro o que está escrito aqui. Mas é trabalho duro, mate a fome, algo do tipo. Que está escrito ali em mandarim. Não sei se tá bem isso não, tá? Eu acho que tem essa imagem. Vocês acham facilmente no Google. E trabalhador, essa já é uma imagem, né, de trabalhadores do campo, né, se alimentando. A imagem que está ao lado ali, né, de crianças, onde estão do outro lado, de crianças e pessoas até um pouco mais velhas, né, meio desesperadas com fome. Bom, o Mao Tse Tung, depois disso, ele vai ser afastado em 59 como líder do governo, mas ele continua liderando o partido. Não vai gostar de ser afastado. E aí, ele vai meio que, o cara vai ficar, parece que tá meio surtado, né? Depois de ter feito essa merda toda, ele vai achar que o partido estava sendo contaminado por ideias ocidentais. Que a União Soviética, seu principal parceiro, estava sendo contaminado pelas ideias ocidentais. E que a sociedade chinesa estava sendo contaminada por essas ideias. E aí ele vai impor a Revolução Cultural em 1966. Ele vai impor uma cultura essencialmente chinesa, sem interferência soviética, sem interferência capitalista. Tem que ser uma cultura socialista chinesa, sem interferência de fora. Ele vai ter um livrinho aqui, escrito, o livro vai ser conhecido como Livro Vermelho, né, com várias citações do presidente Mao Tse Tung. E essas citações vão meio que impulsar a sociedade a fazer algumas coisas, principalmente perseguir opositores, perseguir até gente do próprio Partido Comunista, que era contra o governo Mao Tse Tung. Tá? Então, você vê como é que um livro apenas ele pode influenciar toda uma sociedade.
O livro pode te influenciar para o bem, mas nesse caso aqui estava influenciando para o mal, né? Então, o Mao Tse Tung ele já não estava mais no poder, mas ele era líder do partido. E ele começa, a partir dali, principalmente o livro dele vai ajudar muito nessa divulgação, dessa perseguição a opositores e até membros do próprio partido que não concordavam com o governo dele, né? Do que ele fez, né? Porque na cabeça dele ele achava que o Ocidente estava se infiltrando, né? E que estava boicotando o próprio seu governo, né? Então ele vai boicotar aí intelectuais, vai boicotar o pensamento científico, né? Então você vai ter perseguição até de universitários, de pesquisadores, isso vai impactar na indústria. Vai ter um afastamento da China da União Soviética, porque o Stalin vai morrer, né? Em 53, o Nikita Khrushchev entra como o próximo líder soviético, e o Nikita era um cara mais liberal, menos repressivo. O Mao Tse-tung começou a ficar preocupado achando que, olha, que a própria União Soviética estava tendo infiltração dessa perspectiva ocidental. Entende? A China começa a fabricar bombas nucleares. Isso, e tem esse afastamento do governo soviético, né? E ainda começa a produzir bombas nucleares, isso vai deixar um certo receio da própria União Soviética. E muitos tecnosoviéticos que ajudaram na produção tecnológica, ajudaram a China, né, em diversos setores, vão sair do território. Vão buscar se afastar, não vão voltar para a União Soviética, né? E aí, ó, a gente tem que lembrar o seguinte. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Então aqui, ó, o plano do Mao Tse Tung, o grande salto para frente, não vai dar certo, né? Então ele é afastado da presidência em 59. Os membros do partido, segundo ele, estavam com um viés mais conservador, liberal. Então ele acreditava que estava tendo a perspectiva ocidental estava sendo infiltrada no próprio partido, né? E poderia ter sido usado como justificativa para o afastamento dele. A União Soviética tem entrado no Nikita Khrushchev com uma visão mais liberal, então ele vê como desvio da própria revolução no mundo. E aí, em 66, o Mao Tse-tung vai fazer uma circular, convocando o povo para lutar contra a burguesia que se infiltrava tanto no Partido Comunista, né, mas ele achava que também estava se infiltrando em outros setores da sociedade, né? E ele vai convocar muitos jovens, né, e vão formar os guardas vermelhos, vão perseguir diversas pessoas, alguns perseguindo até os próprios pais, né? E o livro vermelho vai ser escrito gerando um certo ensinamento, né, que o Mao Tse-tung passava em relação ao comportamento, à cultura, como é que deveria ser essa China essencialmente, né, a sua cultura essencialmente sem interferências, tanto soviéticas quanto do mundo ocidental, né? E isso vai influenciar boa parte da sociedade. Então você vai ter perseguição em universidades, nas ruas, perseguição aos opositores, perseguição até membros do próprio Partido Comunista, tá? Então ele vai atacar templos religiosos, principalmente da perspectiva confucionista, que vai criticar o que o Mao Tse-tung está fazendo, vai queimar livros ocidentais, vai mandar pessoas para campos de reeducação. O próprio Deng Xiaoping, que vai ser o líder que vai entrar depois, ele foi mandado para um campo de reeducação, tá? Ele mandou matar membros do próprio partido. E aí tinha um caso aí específico, né? Além do genocídio que ele fez em relação à fome, ele vai fazer o genocídio na Revolução Cultural, né? Havia sessões de luta onde pessoas acusadas de serem inimigos de classe e reacionários eram forçados a participar de sessões de humilhação pública, até serem forçados a uma confissão de culpa. Então botavam os caras aí para brigar, né? Dois caras que eram possivelmente suspeitos, e aí forçavam os caras a caírem na porrada, até um se render e não aguentar mais e falar que ele é o culpado de tal coisa. E às vezes talvez o cara nem era culpado, mas rodava mesmo assim, tá? Bom, mas em 76 o Mao Tse Tung morreu por alívio de muita gente e o partido, né, precisava se reorganizar. E viu que o modelo socialista de uma economia fechada não estava dando muito certo. E aí
agora a China precisava virar essa chave. Precisava abrir a sua economia para chamar capital externo, para crescer a sua economia que estava muito estagnada. E aí entra o Deng Xiaoping e cria o projeto chamado 4 Modernizações. Ele vai modernizar as forças armadas, vai abrir para o capital externo, vai dar mais autonomia ao campo. Então, boa parte da produção vai ficar também para essas pessoas que produzem, e uma parte para o Estado distribuir. Tá? Então, tudo isso vai entrar nas 4 modernizações. E é criado, aí o último ponto, as zonas econômicas, um pouco mais à frente, em 1980. Zonas econômicas especiais, espécies de ilhas capitalistas na costa do país. Vou mostrar para vocês aqui, que eu já comentei com vocês em um outro vídeo. Nessas zonas econômicas especiais, o que você vai ter aqui? Começam a vir indústrias estrangeiras que vão utilizar a mão de obra barata chinesa dessas regiões, né? Vão receber isenção fiscal e dali vão exportar o produto. Isso vai ser muito importante para o crescimento de muitas cidades na costa do país. Porque é nesse momento, e eu já comentei com vocês, que acontece uma coisa chamada joint venture. Empresas vão vir para cá, beleza, mas você vai ter que fazer parcerias com as empresas nacionais. E é nesse momento que você tem a transferência de tecnologia, de conhecimento tecnológico que os chineses vão tendo dos estrangeiros. Entende? Essa foi a sacada. Tá? É nesse momento que nós temos uma economia socialismo e mercado, a coexistência de duas correntes ideológicas, capitalismo e socialismo. Tá? Porque o Deng Xiaoping está muito mais preocupado em crescer a economia do que um controle estatal. Nós temos que crescer a economia, nós temos que fazer o povo ter acesso ao consumo, né? Precisamos reestruturar essa China. Então não estava muito preocupado com o controle do Estado. Você vai ter ainda o Partido Comunista Chinês controlando a infraestrutura, as telecomunicações, mas a parte econômica fica, né, para um outro setor da sociedade. Já é um viés mais liberal. E aí você tem um fim da economia planificada e agora se abre a economia, né? A gente fala de uma economia híbrida, né? Um capitalismo com o socialismo, né? O socialismo no caso do controle do Estado para a infraestrutura, né? E também as telecomunicações, você tem ainda o controle de parte da população. E, por outro lado, você tem ali o viés mais liberal, né? Economia de mercado na questão, né, das indústrias, do comércio, né? E isso vem fazendo a China crescer, né? Certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a China, né? Outros vídeos virão. Então, valeu, tchau, tchau.